Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos com SEAC. Esse quadro aqui onde nós temos algumas reflexões sobre o Espiritismo, cada dia uma lição diferente. E hoje eu trago mais uma vez para vocês o estudo de um dos capítulos do livro Jesus no Lar, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 12 e ele se intitula Os Descobridores do Homem. Então vamos lá. Finda a leitura de alguns trechos da história de Job, a palestra na residência de Simão versou acerca da finalidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. E a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem as provas indispensáveis. A necessidade, que em casos desses sempre surge, em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto, na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração. Em assunto privado, que embora expressão da verdade
constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com um gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhe examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana, e raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Tá aí mais uma bela lição do livro Jesus no Lar. Essas visitas que a gente recebe que Jesus conta nessa parábola, na verdade são as provas, né, que a gente acaba tendo que enfrentar nas encarnações, né? Onde nós somos, como o próprio nome diz, né, nós somos provados na vida, né, através de várias situações que vão nos trazer aprendizado e vão mostrar de fato se a gente está capacitado para dar um passo adiante, né? Que vão mostrar se a nossa vibração ela está compatível com mundos superiores, né? E nós passamos por diversas situações na vida que a gente, quando encarnado, a gente não gosta, a gente não quer enfrentar, mas o espírito, quando entra na jornada da vida, ele sabe que precisa dessas situações, que precisa dessas provações, né? E aqui ele cita a provação da escassez, né? Da dificuldade, das dificuldades da falta de dinheiro, enfim, das doenças, a fome,
diversas dificuldades que a gente enfrenta na vida e que nos tornam melhores quando nós sabemos enfrentá-las, né? E aí ele cita também as provações do dinheiro, né? Quando nós encarnamos numa vida cheios de posses e dinheiro, e que talvez seja uma das provas mais difíceis, né, de se enfrentar. Jesus já falou tantas vezes dos perigos do apego às coisas materiais, né? E de fato não é uma prova fácil. Mas aqui nesse exemplo, essa pessoa, esse espírito, ele conseguiu passar por essas provações. Ele passou bem pela prova das dificuldades, né, as dificuldades financeiras, das doenças, passou pela prova do dinheiro, foi bem, foi caridoso, foi desprendido, né? Não foi apegado à matéria e ao dinheiro. E aqui ele fala do poder também, soube passar pela provação do poder, sem se corromper, né? O que é muito difícil, né? Sem corromper o ego e a vaidade, que eu acho que é o mais complicado. Mas quando chegou a provação da cólera, ele ainda mostrou que não estava apto, né, a alçar voos maiores, né? Muitas vezes algumas pessoas aparecem no nosso caminho e, na verdade, a gente deveria encará-los, algumas pessoas difíceis, né? E nós deveríamos encará-las como professores, porque mesmo elas nos proporcionando situações complicadas, desagradáveis, está sendo uma oportunidade de a gente colocar à prova os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos, né? E tem uma oportunidade de nos conter com aqueles sentimentos de ordem inferior. E aqui no caso, a cólera, né? A cólera que seria a raiva, né? Então, quando a gente se entrega à cólera, à raiva, momentos de fúria, a gente está dando alguns passos atrás e a gente pode colocar muita coisa a perder quando a gente, num acesso de raiva, né? Num momento de raiva, a gente pode chutar o balde, né? Falando de modo mais claro, a gente está ali com tanta dificuldade, enchendo o nosso balde com coisas boas que fazemos, gota por gota, e muitas vezes num momento de raiva a gente acaba derrubando tudo, né? Chutando o balde literalmente e derrubando tudo. Então é preciso muito cuidado, porque na cólera com palavras a gente acaba ferindo, muitas vezes causando ferimentos muito profundos nas pessoas e difíceis de reparar. E lembrando sempre que a gente sempre tem que reparar tudo que a gente faz de mal nessa vida. E a cólera ou a raiva, ela pode mostrar muito do que nós ainda somos, né? Mostrar que ainda não estamos preparados, como diz essa lição. Não estamos preparados para algo superior e ainda precisamos de muito mais tempo nas provas da vida, certo? Então agora vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus por mais essa lição, por mais esse momento em que reservamos para nós, para o nosso aprendizado, o nosso crescimento, e que nós possamos saber dividir esse conhecimento, dividir essa paz, essa luz que recebemos com os nossos irmãos que cruzem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, então essa foi a lição de hoje. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no nosso canal,
curtam, compartilhem e até a próxima.